Neossoro, por que você deveria parar de usar essas medicações, os vasoconstritores nasais? Neossoro, Afrin, Frenal, Narix, Naridrim, enfim, tem vários aí no mercado. E, meus amigos, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os efeitos que essa medicação causa no seu organismo, né? Os prejuízos que essa medicação causa no seu organismo. Eu vou falar também a indicação, quando é que realmente você pode utilizar esse Neossoro. Sim, pessoal, existe uma situação em que você está autorizado a utilizar esse Neossoro, que inclusive eu utilizo. Mas aí você vai precisar assistir esse vídeo para entender como é que eu faço. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, antes do vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube já está chegando aí na marca dos 13 milhões de visualizações, certo, pessoal? Ajudando pessoas semanalmente com vídeos na área da otorrino, doenças do ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, enfim, são vários temas aqui que a gente dá dicas e conteúdos exclusivos, tá bom, pessoal? E aí, não se esquece, se você gostar desse conteúdo, se você se interessar por mais conteúdos, vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, certo? Compartilhe com amigos, familiares. Dessa forma você vai me ajudar a a divulgar mais esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, vem comigo no vídeo. Por que você deveria parar de usar o Neossoro ou similares, os vasoconstritores nasais? Neossoro, Naridrim, Afrin, Frenal, Narix, enfim, são vários vasoconstritores nasais que tem aí nas farmácias, que tem no mercado. E, pessoal, infelizmente, é uma das medicações mais vendidas aqui do nosso país e no mundo também, certo? Por quê, pessoal? Por que ela é muito vendida? Porque o efeito dela é rápido, é imediato, certo? A satisfação momentânea que essas medicações dão ali no momento que o paciente usa é muito rápido. O paciente respira na hora e isso acaba que ele se torna um vício muitas vezes. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre os prejuízos que essa medicação causa e qual a indicação, quando é que realmente você pode utilizar essas medicações, tá bom? Inclusive eu utilizo nesses casos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, os prejuízos, alguns já devem conhecer, certo? Só que aqui eu vou reforçar alguns deles. O principal disparado é a rinite medicamentosa, ou seja, o paciente passa a ter uma rinite, ou não é aquela rinite alérgica, certo? A rinite é uma inflamação do nariz, o paciente não espirra, o paciente não coça, só que está entupido, certo? E às vezes sai secreção também. Mas o principal sintoma da rinite medicamentosa é a obstrução nasal. Renato, eu não estou espirrando, eu não estou coçando, mas está entupido. Consequentemente, isso é consequência do uso crônico dos vasoconstritores nasais, ou seja, rinite medicamentosa é uma rinite causada pelo medicamento. Quais são os medicamentos? Esses vasoconstritores nasais, certo? Então você só vai ficar bom dessa rinite, se você parar de usar esses vasoconstritores nasais. Por quê? Mas o que acontece? Os vasoconstritores nasais, essas medicações, o Neossoro, enfim, eles causam, como o próprio nome diz, uma vasoconstrição. Imagine que o vaso do sangue está assim, ele pega os vasos do sangue e faz assim, encolhe o vaso. Por isso que o seu corneto encolhe e aí você respira, certo? Muito bem, ali alguns minutos. O problema, pessoal, é que se você usar isso cronicamente, né, tem uma coisa chamada efeito rebote. Ou seja, quando o efeito do vaso ali, do remédio no vaso, passa, o vaso dilata, só que dilata mais do que o necessário. Os cornetos nasais, na verdade, eles se dilatam pior do que estava antes, ou seja, entupindo mais. Quer que você faz? Quer que o paciente faz? Coloca mais Neossoro. E assim vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Tá? O paciente quer usar cada vez mais. E aí, pessoal, chega até um ponto que esse já é o estado mais avançado do paciente colocar essa medicação e nem ter mais efeito. Esse aí é o pior dos casos, tá? Se estiver acontecendo com você, já recomendo fortemente você procurar um médico otorrino para avaliar o seu caso, certo? Além disso, pessoal, além dessa rinite medicamentosa, nos pacientes que utilizam esses Neossoros da vida, é muito comum eles terem um desvio de septo nasal, tá? Geralmente é um desvio ou para a esquerda ou para a direita.
e aí o paciente coloca aquela medicação, porque o nariz está constantemente entupido por conta do desvio, ele encolhe o corneto e aí dá aquela aliviada, tá? Outras consequências, meus amigos, então isso é uma coisa a ser investigada, desvio de septo nasal. A primeira coisa que a gente faz aqui no consultório é examinar o nariz do paciente através da rinoscopia, tá? Rinoscopia é é um exame físico que a gente faz aqui mesmo no consultório, que dá para identificar a hipertrofia dos cornetos, o desvio de septo, às vezes a gente consegue ver pólipos nasais, enfim. Falando mais aqui sobre outros prejuízos, certo? Dores de cabeça. É muito comum os pacientes que utilizam essas medicações apresentarem dores de cabeça. É muito comum os pacientes apresentarem uma irritabilidade, né? Uma taquicardia, uma pressão alta. O paciente que é hipertenso, de forma alguma, pode usar essa medicação, certo? Outro dia, eu recebi aqui no meu consultório duas filhas que trouxeram os pais de 65 anos, certo? Que estavam usando esses remédios há mais de 30 anos, certo? 30 anos utilizando esses vasoconstritores. Ele era hipertenso, tinha dores de cabeça, tomava vários antipertensivos, e aí a gente teve que fazer de tudo para tirar essa medicação dele, e a gente conseguiu. No caso desse paciente, teve indicação de cirurgia. Por quê? Porque ele já tinha feito todas as medicações que a gente podia fazer e não teve tão resultado. Ele melhorava naquele momento das medicações e logo depois ele voltava a usar. Então, nesse caso, realmente é cirúrgico, certo? Mas cirurgia, pessoal, é a exceção, não é a regra. Geralmente, a gente consegue fazer com que o paciente pare de usar essas medicações apenas com outras medicações, certo? Só que são medicações menos invasivas em relação a esse Nelsoro. E outra, não é para sempre que o paciente vai tomar essas medicações, é só aquele tempo que vai fazer ele parar de usar. Tá bom, pessoal? O que mais, pessoal? Mais prejuízo, o que é que pode causar? Pode causar sangramentos e alterações do olfato, né? Essas medicações são tão agressivas que pode afetar até o olfato, né? As células do olfato, tá bom? Também não é comum, mas pode acontecer. E aí, além disso, né, o paciente pode causar também essas dores de cabeça com frequência. É muito comum a gente ver pacientes usando analgésicos com frequência, utilizando o Nelsoro, tá? Então, Renato, e qual é a indicação? Você disse lá no começo do vídeo que tem uma indicação para utilizar essas medicações. Meus amigos, naqueles casos em que você está com um quadro gripal, você pegou uma gripe, está todo congestionado, ou um resfriado, você está todo congestionado, você vai dormir, está todo obstruído. Nesse caso, meus amigos, você pode utilizar os vasoconstritores nasais, certo? E aí, meus amigos, só que o recomendável é fazê-lo até 5, 7 dias estourando, ou seja, só naquele momento do quadro gripal ou resfriado, que é para te dar aquele conforto momentâneo. Se você utilizar essa medicação nesse período, ela não vai te trazer mal nenhum, certo? 5, 7 dias ali com quadro gripal entupido, não terá problemas, pode ter certeza. O problema, por que a gente otorrino não costuma passar com recorrência? Porque os pacientes ficam com ela muito tempo. Então, se o paciente aqui, se eu passar essa medicação e ele gostar muito, o que é que ele vai pensar? Pô, o doutor passou, então eu posso usar. E aí eles utilizam meses, anos, né? E aí por isso que a gente não costuma utilizar de rotina, prescrever de rotina essa medicação aqui no consultório. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre os prejuízos que faz o Nelsoro e quando é que ele é realmente indicado. Tá bom? Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, nos ajude a crescer dia a dia com vídeos e conteúdos exclusivos e inéditos aqui em nosso canal. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!